Olá, está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, a SIG, que tem o apoio da Cressol e traz para você os principais nomes do ramo empresarial de Guarapuava. E o convidado de hoje é o seu Adam Stemmer, que é o atual presidente da cooperativa agrária, tem formação em engenharia mecânica, é economista e também diretor-presidente do Instituto Agrária de Responsabilidade Social e membro do Conselho Curador da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, a FAPA. É uma honra receber você aqui no nosso programa, Adam, que faz parte de uma das maiores produtoras de malte do Brasil, se não a maior, porque já recebeu esse título, né, de maior produtora de malte do Brasil. Muito obrigada por aceitar esse convite e estar participando do nosso programa. Agradeço muito pelo convite, né? E sim, a Agrária é a maior produtora de malte do Brasil e hoje nesse ano vai corresponder a 40% do consumo do malte brasileiro. Então é uma coisa bem significativa, né? E a Agrária, apesar de ter vários negócios, é muito conhecido no Brasil e mundialmente pela fabricação de malte. E que honra ser uma empresa que nasceu e surgiu aqui na nossa região, que tem as raízes aqui em Guarapuava. Aproveitando já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você contasse, então, seu Adam, como que surgiu a história da cooperativa agrária? Como é que ela se tornou a maior produtora de malte do Brasil? Bem, a história da Agrária é um pouquinho peculiar. Ela começa já em 1720, com migrações de hoje, onde hoje temos a França, Holanda, Alemanha, Áustria, a República Tcheca, sul da Polônia, para povoar as recentes terras conquistadas dos turcos otomanos, ou reconquistadas dos turcos otomanos, que chamamos o Baixo Danúbio, onde hoje ficam a Hungria, Romênia, Croácia e Sérvia. Então houve programas do Império Austro-Húngaro para povoar aquelas regiões, né? E desceram o rio Danúbio e povoaram aquela região. Por isso se chamam Suaves do Danúbio, né? Então povoaram aquelas regiões. Então passou um bom tempo sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Com o final da Primeira Guerra Mundial, isso se dividiu em 3 países. E após a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do comunismo, muita gente resolveu deixar aquela região com medo do comunismo e muitos se refugiaram na Áustria e na Alemanha, né? Por ter origens dessa região e sempre está ligado ao Império Austro-Húngaro, que era de língua alemã, né? Então se refugiaram na Áustria e a agrária já existia na Croácia, Sérvia, Romênia e Hungria, né? Era uma cooperativa central e o último presidente da agrária Croácia tinha um sonho porque essa etnia era preponderantemente agrícola, né? Então ele tinha um sonho de realocar essas pessoas em alguma região agrícola mundo afora, né? Porque a Alemanha e a Áustria estavam pós-guerra destruídas, tinha pouco emprego, então muita gente foi para os Estados Unidos, para o Canadá, Austrália, Argentina e outros lugares, e esse senhor fez junto com a Caritas e com a ajuda suíça para a Europa, visitou vários países, escolheu o Brasil e, por uma coincidência, escolheu Guarapuava, né? Eles encontraram, essa comissão organizadora encontrou com o secretário da Agricultura de Guarapuava e o secretário da Agricultura, Lacerda Werneck, na época, propôs Guarapuava como uma opção, vieram olhar essa região, gostaram e o governo do Paraná fez um programa de ajuda, né, para ajudar a comprar fazendas na região para alocar. Então foi feito um projeto para 500 famílias, né, e a agrária foi criada para dar suporte a isso. E o primeiro presidente da Agrária Brasil era o último presidente da Agrária Croácia, né? Então, senhor Michael Mor, né? Então ele fez
foi exitoso, né? Trouxeram essas 500 famílias para Entre Rios, aqui em Guarapuava, né? Mas o motor sempre foi agrária, né? As 500 famílias que emigraram para o Brasil tinham que automaticamente se associar à cooperativa. Também sabiam que eles iam receber uma X de terra, uma casa padrão, um hectare de uma terra ao redor da casa, etc. E já sabiam que deviam tanto e tinham que pagar em 6 anos. Então foi um projeto organizado, né? Através da cooperativa agrária, né? Então isso começou assim e continua hoje assim, que Entre Rios vive, vamos dizer, basicamente em torno da cooperativa agrária. Eu já ia te perguntar sobre isso. A história do Distrito Entre Rios se mistura muito com a cooperativa e muito pelo que você comentou, né, dessa chegada até aqui e também das tradições, né? É um município que vive as tradições alemãs, inclusive, até gostaria que o senhor comentasse se ainda é feito dessa forma, mas eu sei que há um tempo atrás até nas escolas se ensinava o dialeto. Como é a ligação da agrária com essa cultura ainda que é muito forte ali e muito presente em Entre Rios? A agrária fomenta a cultura, né? Essa cultura é totalmente fomentada pela cooperativa. Então temos o colégio, né? Que é mantido pela cooperativa, a Fundação Cultural, Museu, Estação de Rádio, mantida pela cooperativa, hospital mantido pela cooperativa, uma boa parte das ruas e praças ainda são feitas a manutenção pela cooperativa, né? Então, isso começou porque não tinha infraestrutura, né? E continuou. E hoje os cooperados sempre, nas pesquisas que se faz, cada 2 anos são feitas pesquisas de satisfação, sempre reafirmam que isso tem que continuar. Então a língua alemã ela vem do Império Austro-Húngaro, né? Depois os meus pais, no caso, viveram 7 anos como refugiados na Áustria, né? Então já foram na escola como crianças com língua alemã, então a língua alemã se sobrepôs ao croata, ao húngaro ou ao romeno, né? Então, pela questão que vinham do Império Austro-Húngaro e se refugiaram por 7 anos na Áustria, né? E na vinda, como tinha demanda pela infraestrutura, a agrária assumiu isso, né? Com a saúde, a educação, e continua até hoje, né? E para esse setor, né, claro, nós temos um orçamento anual. Esse ano são 36 milhões de reais que vão para esse setor sociocultural, né, pesquisa, porque os cooperados aprovam esse orçamento. Então isso quer dizer que eles, em assembleia, isso é aprovado, então eles são totalmente favoráveis a manter isso, né? Tanto é que ainda a Assembleia Geral da Agrária é feita em alemão com tradução simultânea para português. Isso é uma tradição, né? Então continuam, e é tradição que o colégio também ensina o alemão desde o jardim de infância, né? Então se mantém isso. E as tradições, danças, cantos, isso é mantido, né? E nós consideramos isso um investimento, não uma despesa. Porque isso ajuda o negócio. Se é cliente ou fornecedor, banco, que visita Entre Rios, ele sai com outra imagem do que vem. Então ele conhece o todo e sente que o todo é forte, né? Então a cultura, a língua, as tradições fazem parte do negócio. Nós não separamos, né? E é tão bonita ver essa tradição, né, seu Adam? A gente vê que atrai turistas de todas as regiões, porque é um pedaço, bem dizer, da Alemanha aqui no Brasil. E o nome Suábios vem por conta daquela localização que você comentou no início, né? Sim, porque Suábia é uma região do sul da Alemanha, né? Então se confunde, né? Então esse nome foi dado e continua sendo usado como Suábios do Danúbio, né? Mundialmente conhecidos como Suábios do Danúbio, né?
E como que você vê, assim, essas novas gerações em relação à preservação dessa cultura? Porque essa é uma coisa que vem enraizada, já vem sendo criada, né, na consciência delas, transmitida de pai para filho, de vô para neto, mas você vê que eles também têm gosto em preservar essa cultura, com essa onda da tecnologia, de outras linguagens, ou que tem um pouco de dificuldade para manter essas raízes ainda? Eu diria assim que isso estava muito forte, teve alguma decaída, talvez nos anos 90, mas está florescendo como uma flor, ou seja, está muito forte de volta e as pessoas gostam muito, né? As crianças, né? Elas adoram isso. É um diferencial que sente tanto a língua como as questões folclóricas, elas se sentem bem fazendo isso, né? Então eu considero que está voltando com toda a força, né? E tomara que permaneça, né? Deve permanecer. Vamos fazer todo o esforço para permanecer. A gente falou um pouquinho dessa questão cultural, da fundação do distrito, mas a Agrária também se dedica à pesquisa, né, agropecuária com a FAPA. Conta um pouquinho desse trabalho desenvolvido ali, porque hoje a Agrária não é só malte também, né? Ela tem outros ramos de atuação, por isso também a importância da FAPA, que hoje já é uma referência estadual, né, praticamente. Nos anos 70, vou começar um pouquinho antes, né? Houve uma reformulação da agrária no final dos anos 60, começo dos anos 70, e aí se definiu que, dentro do plano de longo prazo, que a agrária, tudo que o cooperado produza deve ser industrializado, ou seja, não vendido como commodity, subir um degrau ou 2 degraus na escala, né? Para não vender só commodities. E isso está sendo feito. E para isso se precisava pesquisa, né? Então, já no começo, em 1951, 52, começaram os campos de pesquisa, mas oficialmente, de forma mais estruturada, criada em 1968, a estação experimental, né, com agrônomos, com um programa de pesquisa claro e definido, com um projeto futuro, e em 1994 foi transformado numa fundação com o objetivo de captar recursos e coisa. Então, se faz pesquisa de tudo que o cooperado produz, né? E especialmente, é claro, trigo, cevada, milho e soja, né? No caso da cevada, hoje a maioria das variedades plantadas no Brasil são da FAPA, né? São desenvolvidas pela própria FAPA, claro, em conjunto com a ajuda de instituições de pesquisa que trabalham conosco, né? E como que você vê, assim, esse retorno do cooperado, né, essa valorização? Porque a agrária, ela está presente em várias cidades do Brasil, ela é uma referência, como a gente falou, nacional na produção de malte, e são muitos cooperados e muitos funcionários. Como é que você vê esse retorno também? Porque para que a cooperativa funcione, é um sistema de cooperação, o nome já diz, né? Sim. Precisa do retorno do cooperado. E como você vê esse retorno para permanecer há tantos anos assim a cooperativa? Eu vejo que o retorno, as cooperativas são um pouco singulares em relação às SAs, né? Ou seja, você não tem lucro, você tem sobras, e as sobras têm uma distribuição, uma destinação, que então, o cooperado dentro do planejamento estratégico da agrária, nós temos metas de que, por exemplo, o pacote de insumos seja mais barato do mercado, que a venda de soja, a venda de milho, a venda de trigo, a venda de cevada seja acima do mercado, tem metas estipuladas, né, que são controladas, auditadas, e além disso ainda tem uma distribuição de sobras, daí dependendo do resultado do ano, né. Então isso torna isso viabiliza que o cooperado seja mais rentável, né? Uma das grandes metas que temos, são 4 metas estratégicas, né? O resultado contábil, EBITDA, acidente zero e rentabilidade do cooperado. Então ela é uma meta que qualquer colaborador da agrária tem, né? É a meta corporativa. Então isso leva que nós pensamos no cooperado no dia a dia, né? Você pensa, claro, na indústria, nisso, mas sempre com o viés o que isso vai trazer pro cooperado, que é o proprietário da cooperativa, né?
A gente vai para o intervalo rápido, mas ainda hoje nós vamos falar com o seu Adam sobre outros assuntos relacionados também à cooperativa, ao período de pandemia ali, que foi um período difícil, mas a cooperativa teve o maior faturamento da história naquele período. E ainda hoje a gente vai ouvir tudo sobre a experiência dessa grande personalidade aqui de Guarapuava, mas eu quero pedir para você compartilhar, curtir, se inscrever, comentar. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Lá você vai ver todos os outros episódios do nosso podcast. E se você não conseguir assistir aqui pelo YouTube, consegue nos ouvir pelo Spotify. É só procurar por Café com a SIG. Os principais trechos dessa conversa também estão no Instagram, @ASIGGuarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta com Café com a SIG. Nesse segundo bloco, nós estamos aqui recebendo o Adam, né, o presidente da cooperativa agrária, que falou um pouquinho da história da agrária com o Distrito Entre Rios, um pouquinho dessa questão cultural e tão importante da agrária em Guarapuava. E nesse segundo bloco, seu Adam, eu gostaria que você falasse um pouquinho da passagem da pandemia na cooperativa. Isso porque em 2022 a cooperativa teve o maior faturamento, ali se superou, né, na média de faturamento. E isso vindo de um momento pós-pandemia, onde muitas empresas quebraram, não conseguiram continuar e a cooperativa se fortaleceu. Qual foi o segredo para atingir essa meta naquele período, indo praticamente na contramão ali do mercado? Bem, o segredo, não sei se é exatamente segredo, mas foi uma definição que nós manteríamos todos os negócios abertos, né? Que procuraríamos fazer todas as medidas necessárias de afastamento de pessoas. Eu digo afastamento entre si, né? O contato, tanto nos ônibus, nos refeitórios, ou seja, todas as medidas foram tomadas e a gente também fez um programa que não precisou ser usado, que é o que para primeiro. Então, graças a Deus, não precisamos parar nada, né? Nós conseguimos controlar e manter todas as unidades funcionando. Do outro lado, né, a pandemia foi, de uma certa maneira, estranha, né, que parecia que iríamos ter uma grande crise e teve um grande consumo de produtos alimentares. Então, aumentou muito o consumo de cerveja, aumentou o consumo de farinha, aumentou o consumo, né, então, de ração e de tudo. Então, isso foi uma surpresa, eu diria, né? Fora as medidas tomadas, tivemos essa surpresa de que o consumo aumentou na base de produtos alimentares e também ainda veio a guerra, né? Da Rússia contra a Ucrânia, e aí os preços das commodities, tanto de trigo, soja, milho, cevada, aumentaram muito, né? Com a expectativa de falta, né, aumentou muito, e isso contribuiu para um exercício, uma produção plena e um faturamento alto, né, o maior, chegou perto de 8 bilhões de reais, né, então o maior faturamento da história, né. Isso foi nessa conjunção de fatos, né, mas também contamos com o apoio dos cooperados e dos colaboradores, né, porque existia um certo receio em março, né, de 2020, existia um receio de vir trabalhar, então isso tudo foi contornado e com isso conseguimos ter produção recorde, faturamento recorde e um excelente resultado naquele ano, né? A gestão ali fez toda a diferença com a equipe, entendeu o cenário de Sim. crise também. A gestão fez toda a diferença, né? Está próximo, né? Então combinamos assim, os gestores principais e a diretoria estaria diariamente junto dos colaboradores. Nós não ficamos em casa nenhum dia, né? Então estávamos juntos, né? Porque a gente via que era um momento de aproveitar, né? Entender o mercado e se utilizar disso, né? Hoje a agrária é a maior maltaria do Brasil, como a gente falou ali no primeiro bloco,
E ela tem exportações internacionais. Como é essa relação? Só para a gente entender a grandiosidade do que é produzido aqui em Guarapuava e sai para fora. Quais são os países em que a Agrária exporta e o que é mais exportado dentre as produções? Tá. Hoje a Agrária é a maior maltaria da América Latina, tá? Então já Já não é mais só do alcançamos não Brasil. só do Brasil, é a maior maltaria da América Latina. E o malte é pouco exportado, porque o Brasil ainda importa 40%, mesmo com agora com a ampliação da Agrária, o Brasil é um importador de malte, né? Então a Agrária tem 40%, tem outras três maltarias, duas da Ambev e uma da Soufflé, que fornece o resto, e 40% ainda é importado. Então, o malte basicamente não é exportado. O que exportamos é óleo de soja, farelo de soja e milho e soja em grãos, né? Isso é exportado. Alguma coisa de produtos industrializados também de milho são exportados. Malte é exportado sim para o Paraguai, porque tem lógica logística, e de vez em quando algum cliente nos pede em outros países, daí exportamos, né? Mas a regra geral é que não é exportado, né? E por que ainda o Brasil acaba importando esses produtos, sendo que tem aqui dentro, né, do país uma grande maltaria, como você falou, a maior da América Latina? O que seria o motivo disso? Ainda é logística, né? Porque a questão é produção de cevada, e produção de cevada ela cresce ou produz em regiões mais altas e mais frias, né? E então você, a partir do centro-oeste, tem uma dificuldade, nordeste e norte não produz, e aí a logística brasileira impede, né, de fornecermos malte, por exemplo, no norte, em Pernambuco, porque vir de Guarapuava para Pernambuco deve custar a logística 3 a 4 vezes do que de um porto argentino, um porto europeu para Pernambuco, né? Então, nesse sentido, é a logística que hoje é o limitante, né? Ou seja, sai mais barato exportar de fora do que aqui de dentro mesmo. Sim, é uma questão de custo logístico, custo Brasil. Uma outra dúvida em relação aos funcionários, né? Você comentou que são quase 2.000 funcionários no grupo. E como é fazer gestão de uma equipe tão grande com tantos afazeres assim? Eu vejo que isso aqui não é fácil, porque trabalhar com pessoas é a coisa mais difícil do mundo, né? Mas a única forma de chegar a algum resultado é através de pessoas, né? Então não tem outra forma, né? Não tem máquina, coisa que isso. Então essa gestão de pessoas, né? A Agrária vem investindo muito nos últimos 20, 30 anos, né? Com uma equipe, com formação interna, com um programa de sucessão, com o programa de formação de líderes, né? Então, tudo isso é interno, então nós temos várias consultorias que trabalham anualmente nisso, né? E que faça entender que tudo é também, por outro lado, tudo depende de resultados, tudo é relacionado a metas, né? E eu vejo que estamos colhendo os frutos de investimentos dos anos passados. Tanto é que os dois gestores, hoje principais da Agrária, os dois, vamos dizer, responsáveis pela gestão do dia a dia, começaram na Agrária como trainees, né? Eram engenheiros agrônomos formados, etc., mas começaram como trainees e caminharam dentro da Agrária e conseguiram atingir o topo. Essa também é uma característica da cooperativa, né? É o treinamento, a pessoa não precisa chegar preparada, ela pode chegar um aprendiz e sair de lá crescendo dentro do Sim. grupo pela dinâmica do grupo, Sim, né? isso é um outro fato. Nós temos um programa de aprendiz, que são mais ou menos 50 pessoas ano, e mais um de trainee, que também são em torno de 30 por ano, vagas, né? Que é a pessoa recém-formada em engenharia ou outra administração, contabilidade, etc., entra para ser trainee, né? Porque todo mundo quer gente com experiência, e isso não existe, então temos que dar essa experiência, né? Esses dois programas são muito proveitosos para a gestão. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar então do Winter Show, que é uma iniciativa da Agrária,
que existe há muitos anos, né, e que reúne uma das maiores feiras desse ramo aqui na região e acontece sempre no período de outubro ali. Fala um pouquinho dessa iniciativa, né, do porquê a cooperativa pensou nesse formato para trazer tantas novidades no setor agro ali para a nossa região. Bem, esse ano nós vamos ter a 21ª edição, né? Então foi iniciado em 2004. E o intuito na ideia inicial era que no Brasil se tem muitas feiras, muitos show rural da Copavel, outros, né? O Expo Direto lá no Rio Grande do Sul, mas são todas para divulgar milho e soja. E como a agrária desde cedo foi muito na industrialização baseada em cevada e trigo e não tinha muita coisa nesse sentido, né? Veio a ideia, vamos fazer um show, né? Uma demonstração relacionada a inverno, mas não com intuito comercial, com intuito técnico. Então, mostrar as novidades, que os pesquisadores mostrem novidades, que nossos clientes venham, né? Que fornecedores venham, que a gente complete a cadeia. Então, a gente fala assim, o Vinter Show é para promover do campo ao copo, né? No caso, parafraseando a cevada. Então, do campo ao copo, né? Então, toda essa cadeia trazer para perto e mostrar novidades e também pegar, ou seja, trazer demandas dos clientes e dos fornecedores e integrar todo mundo, né? Essa foi a finalidade da criação. E está sendo muito profícuo, né? Ou seja, os resultados estão sendo muito bons. Ele cresce cada ano, né? A novidade esse ano que nós vamos, provavelmente, já iniciamos e vamos criar tipo de uma cidade, né, como é a Agroleite, lá em Castro, né, ou seja, vai ser definitivas, vamos construindo casas cada ano, e as empresas compram e já tem seu escritório regional lá, criar uma mini cidade, o Vinter Show vir até uma mini cidade. Olha só que iniciativa bem interessante, eu não tinha ouvido falar que existe isso Vamos lá em inaugurar Castro as também. primeiras 5 nessa edição. Então nessa edição Não já vai tem ser, essa grande novidade. já vão ser as primeiras 5, mas isso vai virar uma cidade, né? Nas próximas edições, E novas casas cada serão... ano vamos incrementar isso para então vir uma coisa definitiva, não barracas, mas estandes definitivos em forma de casa, né? E quando é a data, só para a gente deixar o povo avisado já, Samanta? Bom, normalmente ele é em torno do 20 de outubro, mas esse ano, em função das eleições e outras atividades que temos, vai ser no dia 1º, 2 e 3 de outubro. Certo. Lá na agrária mesmo, onde sempre Isso, acontece o endereço, né? lá na FAPA, do lado do Centro de Eventos da Agrária. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Seu Adão, quero agradecer por ter participado do nosso programa, dividir a sua experiência conosco, que foi tão enriquecedora. É tão bom a gente conhecer, né, o outro lado da história. E é uma honra receber uma personalidade como você, de uma grande cooperativa, aqui no nosso programa, inclusive uma cooperativa que é muito parceira da Associação Comercial, nossa associada há muitos anos, e é uma honra, mais uma vez, receber você aqui hoje. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no nosso canal. Também siga as redes sociais da Agrária para ficar por dentro do que eles produzem por lá. E não esquece que se você não conseguiu assistir aqui no YouTube, você pode nos ouvir também pelo Spotify. É só procurar por Café com a SIG. Bom fim de semana, boa sexta-feira e até semana que vem. Tchau!